paz do Senhor, irmãos e irmãs, a paz a todos que estão me assistindo nesse momento. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Vila Alpina, pastoreada pelo pastor Antônio Larentes. Tenho a alegria de participar da equipe da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui hoje para a nossa 13ª lição, a lição cujo trimestre, os 3 últimos meses, nós tratamos sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição cujo título é O Deus Uno e Trino. Obrigado a todos por estarem aqui conosco. Nossa escola bíblica, ela também ocorre presencialmente aos domingos, das 9 horas da manhã até as 10h30, podendo, venha estar conosco. Você será muito bem recebido, você é o nosso convidado. Muito bem, hoje vamos então estudar sobre a lição que trata a respeito da Trindade. Vamos então iniciar aqui com as leituras. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 2, citar o agir de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E mostrar as distinções e unidade da Trindade. Nós trabalharemos sobre o texto base, em João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E João 14:11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E João 15:26. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O nosso texto áureo está em 2 Coríntios 13:13, muito conhecida de nós evangélicos. Diz assim o texto áureo: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. É a nossa bênção apostólica que nós a recebemos após a realização dos nossos cultos, proferida sempre pelo nosso pastor. Verdade aplicada. A doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Muito bem, uma lição muito interessante, fechando então o nosso ciclo de lições desse trimestre a respeito dos atributos de Deus. Então hoje sobre a Trindade. Se você procurar na Bíblia a palavra Trindade, você não vai encontrar. Não tem no texto sagrado a palavra Trindade. Mas o conceito é bem claro e patente, com inúmeras referências bíblicas acerca do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como um só Deus, mas coexistindo em 3 distintas pessoas. Vamos aqui em Mateus 28:19, uma referência. Nós vamos citar diversas referências bíblicas e gostaria de começar aqui Mateus 28:19, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Uma referência muito clara a respeito da Trindade, como outras que nós vamos fazer aqui, citar ao longo do nosso estudo nessa manhã. Não tenho a pretensão de explicar, mas posso garantir que é a revelação de Deus na sua palavra, de forma clara, nítida a respeito da Trindade. Amém? Vejamos outras referências aqui ainda na nossa introdução. Está em Gênesis 1:26. O que diz lá? E disse Deus: façamos no plural,
façamos, primeira pessoa do plural, façamos o homem a nossa, também no plural, imagem conforme a nossa, também no plural, semelhança, Gênesis 1 e 26. Outra referência, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Isaías 6 e 8. E mais uma referência, já citamos o Mateus 28, 19. Então, em todos esses textos, nós vemos a forma plural no emprego da pessoa, nós, né? Indicando um conselho entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós vamos hoje aqui agora explorar um pouquinho, avançar um pouquinho aí a respeito do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Vamos então ao tópico 1. Nós temos 3. Vamos ao primeiro, Deus Pai. Está em Efésios 4 e 6. Convido você, durante a nossa aula da escola dominical, sempre ter a sua Bíblia, fazer as suas anotações, buscar abrir o texto sagrado, uma maneira de nós estarmos sempre manuseando bem a palavra do Senhor. Então, Efésios 4 e 6 diz sobre Deus Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, um só Deus e Pai. Amém? Outra referência, Mateus 6, de 9 a 13. Vamos ler aqui, Mateus 6, de 9 a 13. Diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui outra referência, né, a respeito aqui da oração ensinada por Jesus. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. São referências a respeito da pessoa, a primeira pessoa da Trindade, né? Pai, Deus Pai. Amém? Nós vamos então abordar os aspectos de Deus Pai no tópico 1.1, Deus Criador. Não há dúvida, Deus Todo-Poderoso é o Criador de todo o universo, de tudo que existe. Deus é o Deus Criador. Nós pudemos estudar ao longo de 3 meses a respeito do poder de criação do nosso Deus. E nós podemos visualizar ao nosso redor tudo o que vemos, a maravilha que é a natureza, tudo o que Deus fez, o mar, enfim. Então, nosso Deus Criador, Salmo 19:1 diz, os céus manifestam, outras traduções dizem, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, de fato, olhar a natureza nos alegra no nosso coração de sabermos que servimos a um Deus tão perfeito. Nenhuma obra humana, nada que o homem possa fazer, por mais extraordinário que seja na construção civil, seja na elaboração de máquinas e equipamentos de alta tecnologia, mas nada se compara à criação de Deus quando nós olhamos uma cachoeira, por exemplo, dentre outras coisas. Muito bem, Deus, além de criar todas as coisas, Deus também as sustém. Então nós vamos agora ao tópico 1.2, que aborda acerca de Deus como sustentador. A epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus 1 e 3. Vamos lá olhar? Hebreus 1 e 3. Diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra
da majestade nas alturas. Então, a referência aqui é bem clara. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nosso Deus é o Criador, mas também é o sustentador, que sustém, que equilibra todas as coisas. Sem Deus, as coisas não se mantinham, não se sustentavam, a criação de Deus. E é interessante nós vermos o equilíbrio da natureza, né? Nós temos, por exemplo, as estações do ano. Nós temos 4 estações no ano. Nós temos o outono, inverno, primavera e verão. Todo ano se repete, são ciclos, né? Isso foi criado por Deus. Cada estação tem o seu clima, cada estação tem a sua característica própria. E nós temos que as estações do ano, elas se dividem no hemisfério norte, elas ocorrem no intervalo de tempo ou em determinadas datas. No hemisfério sul, elas ocorrem em outras datas. Então, nós temos no hemisfério sul, o outono vai de 20 de março a 20 de junho. Nós aqui no Brasil, acabamos de sair do outono. O inverno vai de 20 de junho a 22 de setembro. É a estação que nós estamos. Hoje, 27 de junho, estamos no inverno. A primavera vai de 22 de setembro a 21 de dezembro e o verão de 21 de dezembro a 20 de março. É um ciclo da natureza que se sustém. Então, nós temos toda a vegetação, todo o clima, os animais obedecem e são adaptados a essas diferentes estações do ano. No hemisfério norte já são outras datas, mas as estações são as mesmas. Então, aqui é uma prova da perfeição de Deus em criar o universo, criar a terra, criar todas essas coisas. Por exemplo, as estações que nós podemos ver, vai chegando o inverno e a gente vai percebendo que o clima de fato muda. Então isso é a sustentação de Deus, o poder de Deus na criação e na sustentação. E temos muitos outros exemplos que nós não vamos citar porque não temos tempo. Agora então, vamos estudar a respeito da segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. É o nosso tópico 2. Então nós estamos vendo, né, que as 3 pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência, indivisível e eterna. Eu gostaria de fixar muito esse conceito para nós, de Trindade, né, que é um só Deus, dividido em 3 pessoas, mas a essência é a mesma, que é o Deus Uno, Deus Todo-Poderoso. Esse conceito é bastante importante para nós fixarmos. Muito bem. Deus Filho, estamos falando de quem? Jesus Cristo. Jesus, né? E nós temos no tópico 2.1, Jesus, o libertador. Vamos ler João 8:32. Bem importante nós lermos. Se você está aí lendo na sua Bíblia, acompanhe comigo. João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, nós estamos aqui diante de um versículo que tem sido falado muito recentemente na mídia, né? É um versículo que o nosso presidente da República usa muito. Ele usou na sua plataforma eleitoral, né? E faz sempre referência a João 8:32 a respeito da verdade. Agora, o que é essa verdade? A verdade é Cristo. A verdade é Jesus. Amém? Então, pode até ser usado em alguma plataforma, de alguma forma, mas a verdade é Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Também podemos ver em João 8:36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós vemos aqui Jesus como o Filho de Deus, tópico 2.1, libertador, nessas 2 referências. Agora vamos ver a segunda referência, que é Jesus como mediador. Jesus como mediador. Está em Atos 4:12. Vamos aqui em Atos
4 e 12. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, aqui a respeito de Jesus como Salvador. Amém? Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. A salvação, ela é única e exclusivamente através de Jesus. Nós temos vários personagens bíblicos, pessoas importantes, servos de Deus, usados por Deus, profetas e etc. Temos nomes muito importantes, porém não há nenhum nome. O nome de Jesus é sobre todos os nomes, e o nome de Jesus é poderoso para salvar, é poderoso para curar, é poderoso para libertar, e também é poderoso para salvar. Glória a Deus por isso, que nós cremos em Jesus, Filho de Deus. Não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Agora vamos ao tópico 3, para falarmos da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E diz assim, a referência João 14 e 26. Vamos ler, porque todas as nossas definições, sobretudo na nossa escola dominical, devem estar pautadas na palavra de Deus e referenciada, que é a nossa base, é a palavra do Senhor. João 14 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele tem muitas funções, mas ele nos ensina todas as coisas. É o que diz aqui a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos ensina, é o nosso professor. E também o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as palavras do Senhor Jesus. Então nós temos um apoio, um suporte, que é a presença do Espírito Santo conosco. Você que não sente a presença do Espírito Santo, saiba que Ele está conosco, porque Jesus, quando foi aos céus, Ele prometeu e cumpriu, enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é que nos consola. O Espírito Santo é também o nosso intercessor. Vamos ver essas três funções: consolador, convencedor e intercessor. Em João 14,16, o Espírito Santo como consolador. Então, 14,16, diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, você que está triste, você que sofreu alguma perda, está passando por alguma situação difícil, saiba que o Espírito Santo é o nosso Consolador. E Ele está conosco. Basta você orar e buscar e pedir ao Espírito Santo que venha te consolar. O Espírito Santo como convencedor é o tópico 3.2. O 3.1, Consolador. O 3.2, Convencedor, está em João 16, de 7 a 11. Vamos ver? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, o Espírito Santo Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui é interessante que muitas vezes nós podemos equivocadamente achar que são as nossas palavras que irão convencer, por exemplo, um pecador. Não são as nossas palavras. Não é a nossa... por mais que nós possamos falar e anunciar, não. Mas quem convence o pecador, quem fala diretamente ao coração do ouvinte da palavra do Senhor, quem o convence dos seus pecados e que Cristo é o Salvador, é Senhor, é o Espírito Santo.
como nós vimos aqui no verso número 8, João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Continuo lendo até o 11. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Vejam, então, a importância do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo ao convencer o pecador. E tópico 3.3, o intercessor, que está em Romanos 8, 26 e 27. Vamos ver aqui, Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, como intercessor, intercede por nós junto ao Pai. Que possamos andar em Espírito, viver em Espírito, obedecer o Espírito, ouvir a voz do Espírito no nosso dia a dia, porque Ele é a promessa de Jesus, né? E está conosco, o Espírito Santo. É uma bênção para a igreja, é o que nos sustenta a nossa fé, a presença do Espírito Santo. E nos ajuda a orar, nos ajuda a louvar, a cantar, a servir a Deus. As dificuldades vêm, mas o Espírito Santo está conosco. E Ele sejamos, portanto, cheios do Espírito Santo de Deus. Concluo dizendo que nós não devemos tentar explicar Deus, né? Há muita controvérsia, há alguns entendimentos, muitas vezes diferentes a respeito da Trindade. Mas esse que eu apresentei aqui e que vamos apresentar na aula é o conceito bíblico, são as referências bíblicas que nós pudemos aqui estudar juntos e ler juntos. Então, nós não temos que tentar explicar Deus, porque a nossa mente ela é limitada. Nós não sabemos todas as coisas ainda, mas nós haveremos de saber. Um dia tudo nos será revelado claramente. Mas nós agradecemos a Deus por nos ter revelado a sua palavra. A Trindade é uma revelação da palavra de Deus. E que bom que nós pudemos entender, pudemos estudar essa lição hoje, falando a respeito do Deus Criador, sustentador, de Jesus Cristo, a palavra, o Verbo, o Salvador, o remidor dos nossos pecados, e do Espírito Santo como Consolador, Libertador. Então, que bênção nós estudarmos essa lição, que ela possa servir de enlevo espiritual e crescimento da nossa fé no nosso Senhor Deus. Eu termino com uma palavra de oração em agradecimento a Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor nos tem revelado a Tua palavra e nós cremos na Tua palavra, confiamos nela e temos ela como a nossa referência. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe cada aluno da escola dominical, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.